Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Gente, hoje a conversa aqui vai ser muito interessante. Estou aqui com a Lívia Corsino. Isso mesmo. Não precisava pôr sobrenome, mas eu pus. Tá bom, tá ótimo. Da Maple Bear. Maple Bear é uma escola bilíngue que tem em São José do Rio Preto, mas é uma... É uma franquia. É uma franquia, Isso, né? é uma franquia. Eu ia falar uma rede, mas é uma franquia. É uma rede, na verdade, uma rede de franquias. A Maple Bear, ela está, na verdade, não só no Brasil, mas ela está no mundo todo. Ah, é uma multinacional. Ela é uma franquia que ela foi exportada para vários países. Ah, com a metodologia... Porque a gente divulga a metodologia canadense de ensino. E é essa metodologia que nós trouxemos para Rio Preto há 12 anos atrás. A metodologia canadense deve Isso. ser espetacular. A Maple Bear aqui no Brasil, a Maple Bear ela é uma escola brasileira e é válido dizer que nós somos uma escola regular. Então, nós somos uma escola normal. A única diferença... Com todas as matérias com todas que tem, as matérias, tudo. Aí fala assim, mas qual é o diferencial? O nosso grande diferencial é a metodologia canadense de ensino. É a maneira como nós ensinamos. Então, por exemplo, a Maple Bear é uma escola brasileira com a metodologia canadense. O que significa? Nós seguimos todas as orientações do MEC, todas as orientações dadas, e nós usamos isso na Maple Bear, mas nós adaptamos de uma maneira que eu possa trabalhar dentro de uma metodologia canadense de ensino. E o que seria essa metodologia canadense de ensino? O que é esse grande diferencial? É a metodologia é a maneira como você ensina alguma coisa a alguém. A metodologia canadense é uma metodologia onde ela fala, basicamente, ela é uma metodologia hands-on. Mãos na massa, você aprende fazendo, você aprende participando do seu aprendizado. Um exemplo, como que você aprendeu a apresentar? Você se tornou cada vez uma melhor apresentadora apresentando. E a metodologia canadense, ela faz muito isso com os alunos. Ela dá todos os instrumentos para que os alunos possam buscar o aprendizado, buscar o conhecimento. Posso dar um exemplo, por exemplo, de uma atividade. Nós evoluímos muito como pessoas, né? O ser humano evoluiu muito. A maneira como nós duas nós aprendíamos, né? Licionavam para nós na escola é totalmente diferente de hoje. Ou porque, com certeza. Ou no mínimo deveria ser, porque nós somos muito diferentes dos nossos filhos, dos netos que temos também. Então isso daí é uma grande diferença. E o ensino também dá uma avançada com isso e a gente tem que trabalhar para poder atender todas essas crianças. O mundo mudou bastante e o ensino teve que se adaptar também. A metodologia, basicamente, ela é assim, você está na prática, um exemplo. Quando eu vou trabalhar com crianças de 2 anos, se eu viro para aquela criança de 2 anos e falo assim, vou te ensinar agora as cores primárias. O azul, vermelho e o amarelo, são as 3 cores primárias. Delas, você mistura e você faz várias outras cores. Às vezes aquela criança não tem interesse, é difícil da gente, mediante tantos aplicativos que a gente tem hoje, hoje nós temos celulares, nós temos computadores, dispositivos eletrônicos, né, os iPads, então eu tenho que fazer alguma coisa que vai ser atrativo para aquela criança querer entender aquilo que eu estou passando. Então eu viro para elas e falo assim, quem quer brincar de mágico e colocar a capa do mágico e a cartola do mágico, todos eles vêm com os olhinhos brilhando, todo mundo quer ser protagonista, principalmente na infância, onde a gente não tem medo de nada, a gente quer mais desbravar, a gente está numa fase de desbravar, né? Então eles vêm correndo e falam, eu quero ser o mágico, agora é minha vez. Eles querem participar. E essa participação, ela é ativa. E aí eles mudam as cores e aprendem. Exato. E aí, eu, por exemplo, eu posso pegar 3 potes de tintas para eles e falar assim, escolham as cores que vocês querem. Aqui nós temos o vermelho, o azul e o amarelo. Escolhe uma cor. Aí essa criança fala, eu quero o vermelho. Aí eu falo, o vermelho, vamos passar o vermelho. E nós somos uma educação holística, nós trabalhamos com as 5 esferas também. Então a gente já chama atenção até para os sentidos daquela criança também. Então eu falo assim, olha a tinta vermelha, esse pincel que eu estou passando na sua mãozinha, ele é áspero, ele é macio. E essa tinta, ela é gelada, ela é quente. Tem cheiro. Isso é uma atividade com crianças de 2 aninhos de idade. Então eles são curiosos.
Eles querem que a gente chame atenção para todos os detalhes. Aí ele foi lá, o vermelho, deixou a marquinha do vermelho. Ótimo. Guarda a mão vermelha, mágico. E agora a outra? Ah, eu quero o amarelo. Chama a atenção, já começa a fazer até um comparativo. E isso ele vivenciando. Aí ele vai lá e deixa a marquinha da mão amarela. Fala, agora é hora do mágico. Mistura a mãozinha vermelha com a mãozinha amarela. A gente coloca uma toalhinha em cima, né? A gente fala as palavras mágicas, abracadabra, puxa e vlá, ficou laranja. Não foi a mamãe que falou, não foi o papai que falou, não foi uma professora que falou. Ele que descobriu. Ele vivenciou o aprendizado. Ai, que delícia. Por isso que eu pergunto assim para você, Luca, com quantos anos você aprendeu a ler e escrever? A gente tem uma ideia, mas a gente não tem a certeza. Porque só foi mais uma habilidade que a gente adquiriu. Mas se eu virar para você e falar assim, você lembra a primeira vez que você arrancou o tampão do dedo? Normalmente você lembra até da dor. Porque é algo que você vivenciou. É e é algo que verdade. você leva para o resto da sua vida. Verdade. E nós trabalhamos muito com isso. Isso eu dei um exemplo de um infantil, mas essa metodologia de ensino que ela é hands-on, mãos na massa, que a gente incentiva o aluno a buscar, isso segue até o ensino médio, porque hoje nós atendemos crianças de early toddler, que são crianças de 1 ano e 3 meses andando. Andando. Por quê? Porque eu quero que ela tenha a desenvoltura de andar sozinha, não precisar de mim para nada na sala. Tá. Grosseiramente falando, né? Até e crianças... com 1 ano e 3 meses já está andando. Normalmente já estão andando. Eu E se não estão andando, de 1 aí tem ano que e 1 esperar. mês. Tem crianças que andam antes, mas eu preciso que ela tenha no mínimo 1 ano e 3 meses. Não, o meu de 1 ano e 1 mês ainda não anda. Então, às vezes vai começar a andar com 1 ano e 2, 1 ano e 3, 1 ano e 4. Então, a partir de 1 ano e 3 e andando, ele pode entrar na Maple Bear. E nós atendemos até o ensino médio. Hoje nós temos um ensino médio completo aqui na Maple Bear Rio Preto. Nós temos desde o infantil... E desde que abriu, tem o ensino médio? Não, o meu aluno hoje do ensino médio, do terceiro colegial, que nós chamamos de Year 12, esse aluno foi o meu primeiro toddlerzinho, foi o meu primeiro bebezinho. Então, esse ano nós conseguimos... colocarmos toda a grade. O colegial. Nós não tínhamos. Então, nós crescíamos de acordo com os nossos alunos. Hoje, nós temos o Year 12 e nós temos 12 anos de Maple Bear aqui em Rio Preto. Antigamente, nós tínhamos 2 unidades. Nós tínhamos a unidade da Redentora, foi nossa primeira unidade. Eu conheci lá. Isso. E essa unidade, ela era voltada apenas para o ensino infantil. Então, lá nós atendíamos crianças de 1 a 5 anos de idade. E nós tivemos uma segunda unidade, que era a unidade do Golfe, que ficava na Juscelino Kubitschek, e ela atendia a partir do Fundamental 1, e no caso ela foi até o 1º ano do ensino médio, porque depois, hoje, nós estamos em um único local onde nós atendemos todos eles. Então, nós atendemos desde early toddlers, desde o infantil até o ensino médio, num único local, que é ali próximo ao Rio Preto Shopping, entre a Brigadeiro Faria Lima e a Murchi? Ali é Murchi? Não, entre a Brigadeiro Faria Lima ou Abadi. Andaló. Ali. Nós estamos ali. Nossa, que espetáculo. Isso, num prédio grande. E é um espaço gigantesco. Gigantesco. A nossa quadra, nós temos uma quadra com 600 metros quadrados, justamente porque nós queremos... podia ter trazido um vídeo. Deveria ter trazido um vídeo, mas eu te mando um vídeo depois para você colocar também, de repente, no seu canal, para todo mundo poder acessar. Eu vou querer. Porque eu não conheço Você tem que ir lá conhecer, então. Vamos lá conhecer. Quando vocês abriram, eu fui lá por causa da Silvinha. Mas eu ainda não tinha tanto neto. Agora, mais do que nunca, agora então tem você tem 5 netos. Então vamos levar os 5 lá para Maple Bear. Sabe lá o que é isso? Não, eu tenho um de 2 anos que você ficou fazendo isso. Eu falei, vou fazer isso lá em casa com ele. E você sabe que ele vai se interessar. É diferente de você simplesmente falar mistura as cores ou falar para ele, se você misturar o azul e o amarelo, você tem o verde. Ele vai descobrir, ele vai vivenciar. E essa metodologia é canadense. Ela é uma metodologia canadense. Foi desenvolvida lá. É a metodologia do Canadá. O Canadá todo, eles lecionam assim. Uma outra grande vantagem nossa, que eu brinco que é a cereja do bolo, porque o bolo, melhor de tudo, é a metodologia, mas a cereja do bolo é que nós somos um colégio bilíngue. Nós lecionamos nos 2 idiomas. Então, o nosso infantil, ele é full-time English, ele é 100% inglês. A criança não tem contato com a língua materna, ele aprende em inglês. Então, tudo isso que eu falei para você... Aprender inglês nunca mais... Eu falo com a criança em inglês. Ele estará imerso em um mundo em inglês. Isso é o inglês por imersão. Isso é ser bilíngue de verdade. Porque, na verdade, a outra língua você tem que pensar.
Exato. Quando a gente adquire um segundo idioma, mais velhos normalmente, nós nos tornamos possivelmente, com muito treino, fluentes, mas não necessariamente bilíngues. Um bilíngue é aquele que ele raciocina, ele pensa, ele sonha, sempre em 2 idiomas distintos, independente de quaisquer que sejam os idiomas. No nosso caso, a gente trabalha com o inglês e o português. Então, todas as nossas crianças, por exemplo, quando elas chegam, porque a alfabetização ela começa no primeiro ano e conclui-se no segundo ano, né? Essa alfabetização, ela se dá em inglês e em português simultaneamente. Nós trabalhamos no infantil com uma pré-alfabetização. Que é a criança com 6 anos. A criança começa a Temos uma pré-alfabetização com crianças de 5. A alfabetização, de fato, se dá com 6 e conclui-se com 7 anos de idade. Obviamente, isso eu estou falando de uma maneira generalizada, o que são as regras da BNCC, do MEC. O que nós colocamos aí dentro, tem crianças, por exemplo, eu tenho crianças que estão no primeiro ano hoje, crianças de 5, 6 anos de idade, e que elas já leem e já escrevem. Mas isso é de cada um, é individual. Meu filho está fora? Não, se ele no final de um segundo ano estiver lendo e escrevendo, ele está totalmente alfabetizado dentro do prazo previsto, vamos assim dizer. Tá dentro daquela expectativa de aprendizagem. Então, isso é muito bacana. O nosso infantil de Early Toddler, a JK, então, que seria 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de idade. Então, Early Toddler, Nursery, JK, é full-time English, 100% em inglês. Mas vocês não falam com essas crianças em português? Eu falo, mas são momentos específicos. Por exemplo, momentos de acolhimento. Normalmente é dado pela língua materna, que é a língua conforto da criança, tá chorando, que é o português. Caiu no parquinho, ralou o joelho. Aí eu vou acalmar aquela criança sempre na língua materna, que é a língua conforto dela, que é o português. A partir do último ano do infantil, que é quando eu falei que entra na fase da pré-alfabetização, nós acrescentamos uma aula de português. Então, essa criança ela passa a ter 3 horas e meia em inglês com uma professora do bloco de inglês e 1 hora com uma professora do bloco de português. São professoras distintas até para eles associarem. Porque ela lá só fala inglês na escola, mas na casa dela ela fala a língua materna. A língua materna. Na verdade, quando a criança já está há muito tempo na Maple Bear, você vai ver que ela flutua muito bem entre os dois. Porque se você pega uma criança e você fala assim para ela, às vezes ela chega para a mãe e fala assim: mamãe, pega minha backpack para mim, coloca o water bottle dentro porque você esqueceu ontem. Aí a mãe vai virar e vai falar assim: mas o que é backpack? Ela vai falar: é aquele negócio onde eu coloco meu estojo, meu caderno, minhas coisas. Ele não vai traduzir, porque para ele não tem uma tradução. São como se fossem palavras sinônimas. O dicionário dele, o vocabulário dele é tão vasto que ele pode falar tanto backpack quanto mochila. Mas ele não vai adulto, vai ser um bom profissional. Excelente. Uma criança que ela é submetida a uma metodologia bilíngue de ensino, principalmente quando se trata de um bilíngue por imersão, onde a criança fica imersa em um mundo e não uma inserção. Quando você simplesmente coloca uma aula de inglês, é diferente de você trabalhar a todo momento com a criança em inglês. Ela é uma criança que a própria massa cinzenta da criança se desenvolve mais do que uma criança que está num sistema monolíngue. Isso, por exemplo, nós temos países bilíngues. O Canadá é um país bilíngue. Ela fica mais inteligente. O Canadá é inglês e francês, né? Inglês e francês, exatamente. E todas as crianças são alfabetizadas no inglês e no francês, tá? Então, é um país oficialmente bilíngue. Quando nós falamos da Maple Bear especificamente, elas são alfabetizadas no português e no inglês. Pessoas que são submetidas a métodos bilíngues de ensino são pessoas que podem retardar, não é não ter, mas retardar o aparecimento de doenças neurológicas como Alzheimer ou mal de Parkinson em até 5 anos. Isso representa 5 anos a mais de qualidade de vida para a pessoa. Isso é muito tempo. É muito. É muito tempo. Simplesmente por quê? Porque a gente brinca, às vezes, quando a gente está ficando mais velho, que a gente tem que começar a tomar banho, estimular o outro lado do cérebro, né? Então, que a gente, ao invés de lavar, passar o sabonete com a mão direita, a gente passa com a mão esquerda. No bilinguismo, você estimula os 2 lados já. Porque você trabalha com 2 idiomas. Então, assim, e para eles vem de uma maneira muito natural. Esses dias eu estava conversando com uma aluna e eu queria perguntar para ela, ela tem um irmão e uma irmã mais novos. E eu queria perguntar para ela, como que estão os seus irmãos? Mas eu, normalmente, quando eu falo com os nossos alunos, eu falo em inglês. Então, eu falei assim, how are your... Aí eu virei para ela e falei assim, nossa, how can I say brother and sister in one word? Ela falou, siblings. Eu falei, there you go. Como que estão o seu irmão e a sua irmã? How are your siblings? E ela, na hora, sabia, porque para ela é só mais uma maneira de se dizer irmãos. Então, isso é muito bacana, flui muito natural para a criança. É muito mais fácil, a gente brinca, né, que tudo que a gente aprende desde pequenininho é mais fácil da gente aprender. Verdade. Porque nosso cérebro está aberto, nossa cabeça está aberta.
Então, isso é que é muito gostoso. E a gente trabalha a partir do Fundamental 1, então nós vamos falar aí de crianças de 6 anos. A gente divide o tempo dessa criança na Maple Bear, 50% bloco de inglês com a professora de inglês, 50% do tempo dele é no bloco de português com a professora do bloco de português. E aí é onde a gente já vem a separação das matérias. Um exemplo. História, geografia e português são ministrados pela professora do bloco de português. Ele não tem contato com essas matérias no inglês. Aí a gente pega o bloco de inglês com a professora de inglês. Ele aprende ciências, matemática e inglês em inglês com essa professora. Aprende matemática com a professora de inglês, deve ser uma loucura. Então ele não tem aula de matemática, ele tem aula de math. Math, Science and ELA. English Learning and Arts. Então, assim, e o ELA, que é a aula de inglês, é English Learning and Arts. Então, assim, Language and Arts. Não é aula de inglês, hi, hello, how are you? Não é isso. Isso ele já sabe, é igual aula de português. Você não tem aula de português, olá, como vai? Tudo bem, e você? Você não tem aula disso, você tem a construção do idioma português e tudo. A gramática é a parte de interpretação, literatura. Isso tudo a gente vê no português e também vemos no inglês. Outra grande diferença que nós temos agora, principalmente para os nossos alunos de ensino médio. Nós tínhamos antigamente, principalmente aqui em Rio Preto, às vezes os alunos queriam pleitear, fazer um ensino médio fora, para poder ter uma certificação diferenciada em outro país, porque infelizmente o nosso certificado hoje fazia o ensino médio fora, fazia um high school fora, né? Para justamente fazer um intercâmbio, justamente para vir com um certificado, para vir com um certificado de conclusão fora do país, porque a gente sabe que esse certificado de conclusão fora do Brasil, ele talvez seja mais bem visto, infelizmente, do que o nosso certificado de conclusão dentro do Brasil. E na Maple Bear você tem Brasil, isso, né? Você tem isso aqui, você não precisa sair para fazer o ensino médio fora, você faz aqui. Por quê? Você fazendo o ensino médio na Maple Bear, você sai com a conclusão do ensino médio no Brasil e você sai com a conclusão do ensino médio no Canadá. Você tem uma dupla certificação. Se você quiser fazer uma universidade no Canadá, fora você isso, não só no Canadá. O certificado de conclusão canadense, ele te abre portas para universidades, faculdades do mundo todo. Porque ele é muito bem visto fora, em outras faculdades, na verdade. Então, se você quer estudar na Europa, você quer estudar nos Estados Unidos, ou mesmo no Canadá, que você vai com seu certificado de conclusão do ensino médio no Canadá, vamos assim dizer, pelo Canadá, você tem portas abertas de uma maneira um acesso muito mais fácil, vamos assim dizer. Porque você é bem visto. Tá. E me fala uma coisa, quantos alunos vocês têm hoje, você sabe? 390 alunos, rumo aos 400 agora, até março. Porque vocês ainda estão aceitando matrícula. Nós estamos com matrículas abertas. Nós temos matrículas abertas no infantil. Algumas salas do infantil e do fundamental eu já não tenho vagas mais. Mas eu tenho várias outras que nós temos vagas. No infantil você diz de 2 anos? De 2 anos, de 1 ano e 3, eu ainda tenho vagas. Porque os outros já iniciaram. Já. Tá. Mas no infantil não tem problema a criança entrar em março, abril, não tem problema, maio. Não. Porque são informações, são habilidades que nós estamos passando para as crianças que a gente consegue passar ao longo de um ano para ela. Então, sempre tem matrículas abertas. E como que é a equipe de vocês? Me conta. A nossa equipe? Onde que a Silvinha te achou? Você é maravilhosa. Obrigada. Eu espero que a Silvinha esteja assistindo esse podcast. Silvinha, parabéns. Eu estou encantada com ela. Nossa equipe é composta de pessoas, primeiramente, maravilhosas. A nossa equipe, principalmente do bloco de inglês, todos são especialistas. É bom nós falarmos isso. Todos são formados, a grande maioria deles tem pós-graduação. Todos os nossos professores do bloco de inglês, eles têm uma pós-graduação, que é uma pós-graduação nova, que é de práticas bilíngues, que nós conseguimos através da Maple Bear Brasil, nós conseguimos fazer essa pós-graduação específica para colégios que são bilíngues por imersão. Então, todos os nossos professores já fizeram. A gente vem agora para a segunda pós-graduação dos nossos professores, será dado pela UEL, que é pela Universidade de Londrina. Todos os nossos professores, eu brinco que nós temos o Dream Team, que é uma equipe maravilhosa. Nós trabalhamos de uma maneira separada. Então, vamos supor, eu tenho os professores do infantil e eu tenho uma coordenadora do infantil. A Thaís está conosco há mais de 10 anos. Ela é a coordenadora do infantil. Ela é a Thaís? Não. A que está aqui comigo é a Mariana. Ela é a responsável pelo marketing da escola. Tá.
Vou aparecer nas redes sociais, né, Mariana? Da Maple Bear. E aí nós temos a do Fundamental 1, que é a Mariana. A Mariana também está conosco há mais de 10 anos, se não me falha a memória. E ela é responsável tanto do bloco de português quanto do bloco de inglês, da Maple Bear do Fundamental 1. Aí eu tenho do Fundamental 2, é a Miss Marcela. A gente chama de Miss lá, a gente não é tia. Ai, que legal. É Miss. A Miss é muito mais chique. Quem disse que a gente não teria o título de Miss um dia, né? Vai ser a Miss Lucas se for lá também. Então, nós temos a Miss Marcela, que é a nossa coordenadora do Fundamental 2. Então, são crianças do 6º ano ao 9º ano. Tanto do bloco de inglês quanto do bloco de português. E temos a Miss Mary, olha que nome chique da Mary também, né? Da Miss Mary, que ela é a nossa coordenadora do ensino médio, do nosso high school. E me conta, você já teve aluno que prestou vestibular? Ainda não, vai ser agora? Não, será agora. Eu já tive aluna que prestou, mas prestou como trainee. Ah, tá. E que já saiu super bem. Nós conseguimos Sério? sim. As notas do Enem dos nossos alunos de redação, eu posso falar da Maple Bear Brasil, porque já tivemos Maple Bears no Brasil que já prestaram e todos eles se destacaram. Então, nós tivemos a nossa taxa de aprovação é de mais de 80%, acho que 86%, se não me falha a memória. E a nossa taxa... Você acha que isso é pela metodologia do ensino? É pela metodologia, é pela vivência. Nós temos também projetos excelentes para, principalmente aqui na Maple Bear Rio Preto, especificamente nós temos um projeto com a Apple Education, que os nossos alunos, porque a Apple, eu digo tudo nessa área da educação, mas eu não sabia da importância da Apple dentro da área da educação. Tá. A Apple, ela trabalha há mais de 30 anos na área da educação, porque a Apple, muito parecida com a metodologia canadense, ela acredita que nós conseguimos aprender muito mais outside, fora de um ambiente, desbravando, do que dentro de uma sala de aula. Então, nossas aulas, por exemplo, são muito dinâmicas. Não necessariamente a gente precisa estar dentro de um ambiente de 4 paredes. E a Apple pensa muito parecido com isso. Mas como eu consigo trabalhar com adolescentes, por exemplo, fora de uma sala de aula? Nós temos os iPads. Então, os iPads, ele entra como material didático na Maple Bear Rio Preto. Nós estamos aí buscando o título de Apple Distinguished School, que é uma escola diferenciada da Apple, a única, que se eu não me falha a memória, de região. Aqui de Rio Preto nós seremos a única, com certeza. Mas interior de São Paulo nós somos também. A primeira escola provavelmente é a Apple Distinguished School. Nós estamos trabalhando aí já há 3 anos com a Apple. Todos os nossos professores são Apple Teachers. Até eu fiz o curso de Apple Teacher. Nossa! Então, a gente tem iPhone, a gente tem dispositivo. Não sei eles, que eles devem ser meio rápidos. Você sabe que tem uma... Mas a gente não sabe a capacidade que tem. Mas você sabe que eu tenho uma amiga que foi no Nordeste fazer um curso da Apple para aprender a mexer no celular há uns 5 anos atrás. Eu falei, gente... Porque tem muitos recursos. Recursos que a gente desconhece, porque pega o celular, tira a foto. A gente usa o básico, a gente usa o celular para ligar, fazer ligação agora uma rede falar social. No WhatsApp. Mas, por exemplo, a gente tem o iMovie, que tem nos iPads, que aquilo você faz trailers, você faz chamadas, você faz... A gente tem até, vou te convidar também para você, a gente vai ter uma sala de podcast lá na Maple Bear. Nós vamos começar a fazer podcast dos nossos alunos, eles têm uma matéria deles. Ah, isso é muito legal. Aqui no estúdio tem uma escola que aluga e faz os podcasts deles, os alunos aqui. Nós temos uma trilha de podcast para os alunos de ensino médio e nós montamos uma sala de podcast para eles lá. Você pode ser uma das nossas convidadas, hein, Luca? Olha, eu vou gravar lá, não vou mais gravar Vai aqui. gravar lá. Tchau. Lá. Vai ser uma sala de podcast, é uma das trilhas da Maple Bear, que é um grande diferencial. A gente tem que ir com a tendência. Tem que ir com a deles. tendência. E o podcast eu acho que veio para ficar. Já que vai ensinar. É um formato muito bacana o podcast, né? Já que vai ensinar na internet, que passe as coisas boas, né? Exatamente. Porque a gente tem que saber usar, mas de uma maneira boa, uma maneira saudável. A gente não pode deixar a vida, principalmente do adolescente, uma coisa que a gente estimula muito na Maple Bear é o esporte. Ele é extremamente inclusivo e é um momento que você larga o seu celular. Tem uma quadra de 600 metros quadrados. Nós temos uma equipe de basquete aí que esse ano eu vou colocar eles para competir com tudo que eu ver pela frente. Nós temos excelentes professores. Nós temos o Lafayette, que é nosso professor de futebol. Nós temos aulas específicas de judô, karatê, que é o Mr. Vitor. Isso tudo está incluso na mensalidade? Tudo dentro da mensalidade. Nós temos o Marcelo, que é nosso professor de jiu-jitsu. Nós somos uma escola também muito voltada... Não, porque, para mim, óbvio, é interessante eu ter um aluno pedagogicamente falando 10.
Mas eu preciso que o emocional dele acompanhe o 10. Nós temos, por exemplo, 2 psicólogas de plantão na escola. Por quê? Porque o pedagógico tem que acompanhar o emocional dessa criança. A gente tem que trabalhar juntos, a gente sempre tem que andar um lado a lado. Não me adianta ter uma criança emocionalmente forte, mas pedagogicamente ela é fraca. Ou o contrário, uma criança pedagogicamente forte, mas emocional hoje em dia, fraco. O psicológico é muita informação, o psicológico às vezes, o emocional Eles passam por situações que na nossa época nós não passávamos por isso. Ou Hoje se a gente acontece passava, muito a gente nem rápido. percebia. Ou se a gente passava, ninguém descobria também, né, Luca? Hoje tá jogado na rede Por social. exemplo, eu tive muito bullying, mas Na era nossa normal. época era normal, a gente Você ainda aprendia a ria, lidar. né? O problema é que o bullying hoje, quando ele acontece, ele deve acontecer de uma maneira muito mais forte, porque fica registrado aquilo, eles jogam na rede social, aquilo te persegue. O nosso bullying da nossa época era alguém te chamar de feia, alguém te chamar de baixinha, de alta, de gorda, de magra, né? Hoje eu tenho a impressão, graças a Deus na escola a gente trabalha muito bem também esse tema com os nossos alunos. Eu falo que nós temos todo esse diferencial Maple Bear. Mas o meu maior diferencial são os nossos alunos. São alunos maravilhosos, são adolescentes muito queridos. E o Preto abraçou a crianças Maple muito, Bear. totalmente. A Maple Bear se identificou muito aqui, os habitantes de Rio Preto se identificaram muito com a Maple Bear. Porque a gente sabe, é uma tendência. É uma tendência. Hoje o inglês não é um diferencial mais, Luca. Hoje o inglês ou você tem, ou você está totalmente fora do mercado de trabalho. Se você tem que falar, podcast, você vai saber falar um podcast, explicar o que é um podcast, trabalhar, às vezes você quer entrevistar uma pessoa fora, olha que bacana se tem um inglês. É um diferencial, Né? sabe? Torna-se um diferencial. Na geração dessa molecada, Para já mim não falta é o meu mais. time dos sonhos, mas Quando a gente não tem, a gente tem que trazer para o nosso time quem tem. Vamos somar. Eu sempre brinco, a minha equipe de coordenação faz muito mais do que eu faço, porque eles que sabem o que eles têm que fazer. Eu fico analisando a outra parte. Eu ajudo, mas eu deixo eles fazerem o show. Eu falo sempre até para a Mariana. Eu falo a frase do Steve Jobs, né? Falo sempre, ela tá ali dando risada porque eu falo. Porque ela fala assim, o que você quer que eu faça? Quando alguém vem me perguntar, eu falo, não, pera lá. Eu te chamei para você me falar o que eu tenho que fazer. Não eu te falar o que você tem para fazer, você me fala. E às vezes ela é muito criativa, minhas coordenadoras também são excelentes, ela chega e fala, nós pensamos em fazer isso e isso aqui, Miss Lívia, vamos fazer isso? Eu falei, cara, aí, ó, Steve Jobs. Eu só falo para ela, Steve Jobs, já trouxe o que é para ser feito. E me conta uma coisa, vocês fazem eventos na escola? Fazemos vários eventos na escola. Agora, em março, a gente vai ter o Pet Day, que é onde nós vamos fazer, vai ter desfile, vai ter passarela, que é todos os nossos alunos e convidados, quem quiser está convidado para ir para a escola. A gente vai ter o Pet Day, você leva o seu pet. Não leva nenhum pet. Todos os pets. Leva todos. Eles são sociáveis, eu quero pets sociáveis. Mas pode levar gato, cachorro, papagaio, periquito, passarinho, o que quiser levar. A gente vai ter o desfile dos pets. A gente traz alguns parceiros conosco também para poder expor, para poder falar com o pai, que a gente quer que o nosso pai tenha acesso aos melhores parceiros que tem. Normalmente a gente associa eles a Maple Bear. Então, vai ter o desfile dos pets, é um dia dos pets. Que é uma coisa que só vocês fazem. Só nós fazemos, é uma confraternização. Não, eu posso te falar, é tão importante a convivência com os pets. Exato. Eu acho assim, eu não imagino. O ano passado nós tivemos até uma feira de adoção de pets. Alguns pais ficaram nervosos, porque as crianças, claro, queriam adotar todos os pets que tinham lá para serem adotados. Mas foi muito fantástico, até para conscientização também. Lógico. É muito bacana. Nós levamos o pessoal da Polícia Militar. O pessoal da Polícia, a Guarda Municipal, na verdade, eles foram lá, mostraram os cães que trabalham com eles, mostraram dois trabalhando, os cachorros, a importância do cachorro também dentro da polícia, da guarda. Aí nós tivemos os treinadores também que foram lá falar, eram treinadores particulares, eles foram falar da importância de um cachorro bem treinado, principalmente cachorros de porte grande, cachorros muito agitados. Eu falo isso, mas é para quem não tem um chihuahua ou um pincher, né? Acho que ele não tem treinador que dá conta, não. Eu tenho de pitbull a pincher. Eu amo o pincher. Tudo resgatado. Eu amo o pincher. Eu tenho uma maltesa, mas meu filho fala que ela é uma maltesa da Shopee, porque ela não é muito bonitinha, não. Eu acho ela linda, Filomena. E depois fazem festa junina. Temos festa junina, temos o Pet Day, temos o Family Day, que é um dia... Para que o Family Day? Para unir a família. Família e escola têm que andar juntos, sempre. E os pais têm que se unirem também, eles têm que se socializar entre eles. Então, nós ensinamos não somente os pais daquela mesma sala, né? Todos os pais entre eles. Então, como uma comunidade escolar mesmo. Então, a gente faz o Family Day. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Mas a gente traz tudo para cá. Tudo para cá.
Porque aqui no Brasil não tem essa cultura. Não, de socializar os pais. Nós queremos muito que os pais estejam sempre muito presentes dentro da escola. Eu sempre falo para os pais, eu quero que vocês venham até mim, eu quero que vocês tragam qualquer sugestão, satisfação, insatisfação, qualquer coisa que queiram. E nunca leve isso como se não fosse importante, sempre é. Tudo que se refere à vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos vizinhos, parentes, dos vizinhos nem tanto, só pela fofoca, né? Mas os demais é importante para nós. A gente tem que participar e uma participação ativa faz toda a diferença na formação daquele cidadão, como um todo. Falo demais, né, Lucas? Tá assustada? Não, eu tô adorando. E vem cá, tem bolsa? Rola bolsa? Nós não trabalhamos com desconto na Maple Bear. Tá. Mas nós, claro, podemos avaliar toda e qualquer situação. Eu estou lá aberto para receber todo e qualquer aluno. Tá. Bom, fica a dica. Fica a dica, eu convido todos a irem conhecer um pouquinho da Maple Bear pessoalmente, vivenciar um dia, eu gosto muito de chamar, principalmente mais velhos, né? Vivenciar um dia na Maple Bear, passar um dia conosco, ver como que é uma sala de aula da Maple Bear. Nossas salas de aula são totalmente diferentes. Mas, por exemplo, se eu tiver um filho que vai entrar no primeiro colegial e ele não estudou numa escola bilíngue e ele quer fazer... Ele consegue se matricular na Maple Bear. Ele consegue se matricular. Ele precisa ter um inglês. E o inglês para ele precisa ter. E muitas das vezes, esse ano nós recebemos bastante alunos que vieram de outras escolas. E para mim, o meu objetivo maior é que eles se deem bem na Maple Bear. Claro. Visto isso, nós fizemos uma parceria com o inglês. Não, nós fizemos um upgrade. Como é que fala? Nós demos aulas de inglês para eles. Nós fizemos não é reforço que eu queria falar, tipo um summer camp para eles, agora, de inglês. Então, eles passaram 15 dias imersos em inglês. Entendi. Nós temos um intensivão com eles de inglês. No verão. Antes de começar as aulas. Legal. Porque o meu objetivo é que eles se deem bem. E a dinâmica de uma sala de aula, quando a escola é bilíngue, é diferente de uma escola que é monolíngue. Então, quando a gente trouxe eles, eu já queria que eles viessem preparados. E eles estão voando. Voando. Daí a vontade é maior, né? E se eu recebo crianças, por exemplo, mais novas, por exemplo, uma criança de 3º ano, de 4º ano, e ela nunca teve contato com o inglês, nós temos um programa também feito por nós que chama Bridges, que é uma ponte de um sistema monolíngue de ensino para um sistema bilíngue de ensino. Então, a gente dá como num contraturno, no horário contrário à aula dele, esse reforço no idioma. Não é aula de inglês, mas é uma aula diferenciada para ele se dar melhor e absorver melhor o inglês. Aprender a pensar em inglês. Exatamente. E me conta uma coisa, eu estou perguntando tudo. Pode perguntar todas as dúvidas, às vezes é a dúvida de várias pessoas. É período integral? Nós temos também nós temos o período normal, então vamos lá, matutino ou vespertino, e eu também tenho semi-integral, que ele começa, por exemplo, 10h30 da manhã, para fazer as aulas de contraturno, que eu falei, judô, jiu-jitsu, karatê, circo, yoga, aula de cheerleader, que a gente tem cheerleader, esse ano eu vou montar uma fanfarra na escola. Hein? Olha, que luxo! Então, a gente tem essas aulas que elas são ministradas no contraturno. Então, quem estuda de manhã, no infantil, é das 8 ao meio-dia. Mas eu quero que meu filho faça essas aulas de balé, jazz, de contraturno. Ele pode sair às 3 horas da tarde. Ou ele entra às 10h30 da manhã e sai às 6 horas da tarde. Já o fundamental ele é das 7, 10, meio-dia e 40, mas também pode ficar até às 3. E nós temos também o período vespertino, que ele entra às 10h30 e sai às 18h30. Já do Fundamental 2 para frente, aí como a grade horária é maior, nós trabalhamos somente no período da manhã. Então, normalmente, é das 7h10 a 1h30, mas alguns dias da semana eles vão até às 4 da tarde. Outro dia, por exemplo, os meninos que têm o basquete, ou aula de francês, que nós vamos abrir agora também. Isso é feito no contraturno, aí eles ficam até mais tarde. Vai ter aula de francês também, lógico. Da grade curricular, por inserção, que nós temos é o espanhol. Tá. Além o inglês e o português não conta para nós, né? Então entra o espanhol, já na grade curricular, isso faz parte da grade curricular. Então eles saem da Maple Bear falando dos 3 idiomas, e agora nós queremos o 4º, o francês. Para já sair pronto para o mundo. Ai, gente, que espetáculo. Ó, nós já passamos vários minutos. Tá ótimo, eu vou ficar aqui mais meia hora. Não pode? Não pode. Né? Não, mas a gente faz de novo, Luca. Eu amei. Ó, vamos só começar. Eu gostaria que você falasse aqui para os meus seguidores. Se você entrar no nosso canal do YouTube, você vai ver que tem 400 seguidores, 400 e pouquinho. É pouco.
Para quem Não é, está um Luca? ano. Se um for conhecer a Maple Bear, eu já estou na vantagem. Mas posso te falar? Daí eu ponho lá uma foto, tem 600 curtidas. Ah lá. Eu falo, mas cadê os outros 200 que não se Mas as inscreveram? pessoas não se inscrevem. É uma a gente fala, se loucura inscreve aí. aqui no. Onde que é que escreve? No sininho que tem lá? O sininho é para receber. Tem lá um notificação? negocinho do ladinho, assim, é só se Então inscrever. se inscreve, gente, no canal da Luca. Porque é muito importante. E já vai lá na Maple isso. Bear conhecer a Maple Bear também. Lógico, lógico. E vai, deixa um recado aqui para os... Vamos, quero convidar a todos, pais, avós, tios ou curiosos que queiram conhecer a Maple Bear. Venham conhecer essa metodologia já tão consolidada no Brasil e no mundo e consolidada aqui também em São José do Rio Preto. É um convite para todos irem conhecer. Nosso próximo evento agora, para quem quiser participar, é o Pet Day. Vai ser no sábado, dia 9 de março. Estão todos convidados aí. Nós ficamos ali na Rua dos Radialistas, Rio Pretenses, 1300. Falei rápido? Falei Não, muito? tá ótimo. Posso dar o telefone? Pode, eu vou pôr Vou na dar o legenda. telefone da Renata, que a Renata é do nosso comercial. Tá. 997625135. Liga, agenda sua visita. Se a Renata não puder, eu faço questão de apresentar para vocês a escola. Eu amei. Ai, meus netinhos, tadinho, que se Vamos lá, cuidem. Luca. Agora que eu tô sabendo que você tem 5, ó. Nosso Instagram. Posso divulgar o Instagram? Pode. Maple Bear Rio Preto. E é Maple Bear Rio Preto para TikTok, Facebook, site, Instagram. Segue a gente. Tá. Bom, eu adorei. Vocês gostaram? Então, manda essa entrevista. Eu mando para 5.000 contatos. Manda. Perco 1 hora por dia fazendo isso, mas... Ganha 1 hora. Isso é ganhar 1 hora ali, ó. Não, sabe por quê? O diferencial desse podcast... É que não é assim, a pessoa assistiu, quem estava lá no dia assistiu. Não é. É que eu disparo. E o bom é que eu fica acho. também, né? Às vezes a e pessoa não fica consegue lá, assistir na íntegra, mas pode Às voltar vezes a ela assistir recebe depois. lá, não consegue assistir naquele dia, mas depois vai lá e vê. Sim. Então tá bom, gente. Curte, dá um like e me segue. Se inscreva no canal. no canal. E me segue no Instagram, que o meu Instagram do Em Voga tá triste. Beijo!